Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Vamos iniciar a segunda aula da nossa eletiva, intitulada Jogos de Mesa, da Produção à Diversão. Mas antes de a gente iniciar a segunda aula, que fala sobre os aspectos históricos dos jogos de mesa, vamos tentar definir, conceituar o que é jogos de mesa e o que é jogos de tabuleiro, que é importante, né? Existe em algumas literaturas, e você encontra na internet, uma diferenciação sobre jogos de mesa e jogos de tabuleiro. Ele coloca os jogos de mesa como algo mais restrito a jogos de carta. E jogos de tabuleiro, algo que tem algum elemento, como por exemplo o tabuleiro, como o nome já diz, para você desenvolver aquelas mecânicas daquele jogo. Então eu acho dessa forma, os jogos de mesa, essa percepção, essa ideia, sabe, esse conceito de jogos de mesa muito limitado. E eu não concordo com essa limitação. Tanto é que existem outras definições na literatura onde ele coloca jogos de mesa algo mais amplo. E é justamente essa definição que a gente vai trabalhar. Então, jogos de mesa são todos esses jogos que a gente reúne uma turma e tem elementos físicos para a gente desenvolver determinadas mecânicas para jogar aquele determinado jogo. Então, isso inclui RPG, isso inclui jogos de carta, isso inclui também jogos de tabuleiro e colecionáveis. Então, tudo isso é considerado jogos de mesa, ok? Na definição dessa eletiva, certo? Então, vamos agora partir para evidências históricas, que é o foco dessa videoaula. Então, vamos iniciar agora sobre a história dos jogos de mesa. Existem evidências históricas que apontam o surgimento dos jogos de tabuleiro em diferentes regiões e culturas do nosso planeta. Mas um jogo que realmente tem muitos registros históricos e foi extremamente popular é o Senet. O Senet ele surgiu no Egito por volta de 5.000 anos antes de Cristo. E era um jogo extremamente popular. Era um jogo que todo mundo jogava, desde os faraós até as camadas mais baixas da sociedade egípcia. E para você ter uma ideia, como realmente era importante, alguns desses jogos foram encontrados até em tumbas egípcias, onde os reis guardavam os seus tesouros. Então, os jogos estavam lá junto com os tesouros dos faraós. Então, você vê a importância desse jogo para os faraós ou para a sociedade egípcia como um todo. Ele é um jogo de progressão. E como é esse jogo de progressão? É aquele jogo que você joga o dado e anda as casinhas de acordo com o valor dos dados, que é bastante conhecido e bastante famoso. Quando a gente pensa em jogo de tabuleiro, a gente normalmente pensa naqueles joguinhos de progressão. Ele também é considerado precursor do gamão, que é esse jogo aqui que vocês estão vendo. Então, como é mais ou menos o jogo? O jogo, se você está vendo, é um jogo que joga apenas 2 pessoas, e cada pessoa é representada por essas 5 peças, certo? De colorações diferentes e algumas até de formatos diferentes. Então, eles vão percorrer com essas peças em zigue-zague até o final do tabuleiro. Nesse jogo, o dado ele é representado por essas palhetinhas. Essas palhetinhas, se a gente observar bem, ele apresenta 2 colorações, né? Uma coloração escura e uma coloração mais clara. Então, de acordo com o sentido que cai essas palhetinhas, a gente pode determinar mais ou menos a numeração. Então, por exemplo, se cai apenas uma palhetinha da coloração mais escura, então significa que é 1. Se tiver 2 palhetinhas do lado da coloração mais escura, então quer dizer que é 2. Se tiver 3 palhetinhas caídas do lado mais escuro, representa 3. Se tiver 4, representa 4. E se por acaso estiver todas viradas para o lado mais claro, representa o número 6. Ou seja, o número 5 aí não existe. Então você vai andar as casinhas, né? E quando você terminar de completar o ciclo, que é uma representação da passagem da vida, porque, como vocês sabem, a cultura egípcia ela tem muito essa questão de passagem da vida. Tanto é que os faraós acreditavam na vida após a morte e colocavam o seu corpo num sarcófago com um processo de mumificação para depois eles reviverem, né, e poder usufruir a sua vida após a morte. Então, esse jogo ele tinha essa representação de vida após a morte.
Também o Egito ele foi propulsor de dois jogos que até hoje é bastante conhecido, como é no caso da dama e no caso da trilha, que são jogos que até hoje você consegue encontrar facilmente. Inclusive, o Senet você consegue encontrar também facilmente em lojas, até no Mercado Livre. Como esse jogo aí que você pode comprar no Mercado Livre no valor de R$80. Como eu falei no início do vídeo, o desenvolvimento de jogos ocorreu em diferentes culturas, em diferentes regiões do planeta. E no Brasil existe um jogo bastante conhecido que se chama Jogo da Onça, que acreditam que foi criado por tribos incas, que a partir das tribos incas foi se espalhando por volta do continente e acabou chegando em tribos indígenas brasileiras. Inclusive, eles jogavam muito antes de Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil. Então, como é o jogo? O jogo se joga com duas pessoas. Um vai ser a onça, que vai ter o objetivo de comer os lobos. O jogador que joga com a onça ele pode ganhar o jogo se, por acaso, ele comer 6 lobos. E o jogador que joga com os lobos, o objetivo é de encurralar a onça, de não deixar a onça poder se mover, certo? Dentro desse tabuleiro. Então, é basicamente isso. Como você pode ver, esse tabuleiro é bastante fácil de fazer e eu vou ensinar em outro vídeo como é que a gente pode construir o jogo da onça e as regras mais aprofundadas, para que, se por acaso vocês tiverem interesse em fazer esse jogo e jogar em casa, vocês vão poder copiar e jogar com seu amigo, com seu irmão ou com alguém da sua família, ok? Existe uma civilização que foi extremamente importante para o desenvolvimento da humanidade. Essa civilização chama-se a Índia. Para você ter uma ideia, os algarismos arábicos, que vai do 0 ao 9, foram criados na Índia. Então, o que aconteceu? A partir do desenvolvimento da Índia, de tecnologias, de jogos, tudo, acabaram ganhando o mundo e foram para a Pérsia. E na Pérsia, através das cruzadas entre os europeus cristãos e o Império Persa, a Europa ele teve acesso a essas especiarias da cultura indiana a partir da cultura persa, que ficava localizado hoje onde fica mais ou menos o Irã. E também os indianos criaram um jogo que até hoje é famoso no mundo todo e que eu acho um dos jogos de mesas mais importantes da história, que é justamente o xadrez. O xadrez foi trazido da Europa justamente com as especiarias nessa luta, dessa cruzada que existia entre os cavaleiros cristãos europeus e os muçulmanos persas. Então, quando eles trouxeram esse jogo, eles adaptaram de acordo com as tradições e as características cristãs e de guerra, como no caso o bispo e o cavaleiro cristão, que hoje é representado como um cavalo. E aí eles ficavam duelando como um jogo estratégico de guerra, basicamente. E é um jogo muito usado pela nobreza, porque foi justamente a nobreza, os cavaleiros, que lutaram nessas cruzadas. E aí depois houve um processo de popularização do xadrez, e o jogo acabou se tornando muito popular em determinadas regiões e foram ganhando diferentes tipos de versões, como por exemplo, em que locais aquelas peças se encontram, a quantidade de peças, então tudo isso tem uma certa variação. Só que um campeonato que ocorreu em 1851 em Londres acabou tendo uma grande importância para o xadrez, porque foi aí que houve a unificação das regras do xadrez. Então o xadrez passou a ter uma regra única. E nesse século foi um século extremamente importante, porque vários jogos, não só jogos de mesa, mas jogos também esportivos, ele começou a ter uma regra unificada. E isso foi extremamente importante para o desenvolvimento e a popularização do xadrez. Então, essa padronização das regras, ele fez com que, poucos anos depois, tivesse o primeiro torneio mundial de xadrez, se eu não me engano, em 1886, que teve o primeiro campeonato de xadrez mundial, e depois, no início do século XX,
houve a criação da Confederação Internacional de Xadrez, juntamente com outras confederações internacionais esportivas, como no caso da FIFA e também no caso dos Jogos Olímpicos, que ocorreu no início do século XX. E com isso houve uma consolidação do xadrez muito grande no mundo. Essa consolidação foi extremamente importante porque houve mais campeonatos, houve pessoas que teve mais acesso ao jogo, e tem até uma história que eu assisti muito bonita. Eu não me lembro o nome do filme, eu vou colocar aqui a descrição do filme, que eu achei uma história bem bonita, que é de uma africana, que eu até recomendo assistir esse filme. Ela nasceu num país muito pobre e nasceu numa favela de um país muito pobre, ou seja, é uma pessoa extremamente carente, sabe, numa situação extremamente precária, e ela acabou tendo talento para o xadrez e conseguiu mudar de vida. O filme é extremamente realista. Ele não mostra aquele filme que você vê que a pessoa é pobre e tal e acaba enriquecendo, não. Ela conseguiu, o xadrez conseguiu transformar a vida dela, conseguiu melhorar as condições de vida da família dela, mas ela não se tornou uma sensação, ela não é a melhor jogadora da história do xadrez, ou uma das melhores. Então é uma história bastante interessante, bastante bonita de se ver, e ela é baseada em fatos reais. Eu vou colocar aqui para você assistir, é uma coisa que eu indico. Portanto, pessoal, esse vídeo da história se encerra aqui, certo? A primeira parte. A segunda parte a gente vai iniciar a partir de um jogo chamado Monopoly, que muita gente conhece como Banco Imobiliário. Eu vou explicar a diferença do Monopoly para o Banco Imobiliário, porque essa distinção, tá certo? E também o Catan, que são dois jogos extremamente importantes. Por isso é só, pessoal, valeu e até a próxima aula.